Salve galera, aqui quem fala é o Dark, também episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos começar a fazer alguns itens tecnológicos aqui na base. Eu não fiz antes porque eu estou esperando acumular um pouco de metal de maneira manual, tá? Eu estou farmando com a picareta, demora um pouquinho. Eu já acumulei aqui mais ou menos 1,5 kg de metal farmando dessa maneira. Eu tenho apenas 2 fornalhas aqui na base ainda, né? 2 forjas. E bom, nós temos algumas coisinhas para aprender, algumas que eu posso fazer e algumas que eu não posso fazer ainda, mas eu quero deixar aprendido já, porque assim eu vou sempre verificando quais itens eu posso adquirir para fazer no futuro. Primeira coisa, eu vou fazer aqui a turbina eólica e também um gerador, para gerar um pouco de energia para a base, apesar que eu vou ter que fazer apenas algumas geladeiras e também aí, talvez uma bancada química, só que eu acho que eu não tenho os materiais. Eu tenho que fazer também a churrasqueira, geladeira aqui, ó, ar-condicionado para o futuro. Eu vou aprender algumas coisinhas, como eu disse para vocês, para mim ficar olhando quais são os materiais que requer para fazer. Aqui tem um cofre, ó. A forja industrial também, apesar que eu não vou fazer por tão cedo. Eu não achei ainda um ancilo que seja nível agradável, é por isso que eu não corri atrás de domesticar ainda. Mas eu tenho que, primeiramente, antes de procurar domesticar essas criaturas, providenciar outras coisinhas. Que inclusive domesticar criaturas herbívoras na base da cenoura é bem complicado, né? As carnívoras até vai, né? Com carnes, carne prime ou carne de ovelha, mas criaturas herbívoras é um pouco mais chatinho. Então eu vou ter que providenciar a resolução desse problema aí no futuro bem próximo. Inclusive, eu vou testar depois a armadilha, que o pessoal comentou bastante, que é a armadilha de Argentavis, que é um pouco mais barata, vamos colocar assim. Eu quero testar como é que funciona. Aqui, a grill. E eu acho que é isso por enquanto, né? Eu acho que o que eu precisava aprender realmente eu aprendi por enquanto. E não precisar de nada por agora. Ah, aproveitar e fazer também aqui a roupinha de guile, já que eu tenho um pouquinho de polímero orgânico. Deixar guardada já essa roupa aqui para domesticar criaturas passivas. Em offline, eu continuei farmando cimento, metal e tudo mais. O que eu faltava, basicamente, era o polímero, só que eu consegui um pouquinho de polímero orgânico. Para fazer polímero industrial, eu meio que vou ser obrigado a fazer, mas eu não vou utilizar o polímero industrial para essas coisas aqui banais, que são coisas fáceis de fazer e que requerem pequenas quantias de polímero. Então eu vou ter que fazer, obviamente, mas eu vou fazendo e guardando para no futuro eu fazer outro item aí que pede muito polímero e que, obviamente, que o Fabricator não aguenta tudo isso de polímero. Aqui nós temos um pouquinho de polímero, ó. É bem pouca a quantia que eu peguei, mas o que eu vou fazer? Vou fazer roupa de guia e o que sobrar eu vou fazer alguns itens elétricos, como geladeira, turbina eólica e outras coisas. A principal coisa que eu quero fazer hoje é a extratora de petróleo, que no caso é a bomba de petróleo. Aqui na frente da base nós temos algumas veias de petróleo, eu quero instalar essa bomba lá, porque petróleo é algo que você utiliza muito nesse mapa, principalmente a gasolina, e que não é tão fácil de coletar assim. Vamos fazer aqui rapidão o set completo, tá? O principal objetivo hoje é começar a extrair petróleo. Como vocês sabem, aqui no deserto, basicamente, tudo que você faz, você gasta muito petróleo. Seja motosserra, lança-chamas, para fazer itens e muito mais. E isso é um item realmente que é um pouquinho chato de coletar, porque nós não temos pedra de petróleo. Ou pegamos dos escaravelhos aí, dos besourinhos que nós pegamos petróleo, ou extraímos do chão. Também tem criaturas tech que nós podemos matar. A roupinha foi feita, então isso aqui é menos uma preocupação que nós temos aqui. Já pode deixar guardadinho aqui e vamos começar a fazer aqui os itens. Outro problema que também nós temos aqui é a pérola de sílica, tá? Isso aqui também é um problema, porque a pérola de sílica nós conseguimos farmar, porém em pequenas quantias. E aqui eu acho que nós não temos nenhuma criatura que farme em grande eficiência pérola de sílica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a BP da bomba de petróleo, né? Da bomba de óleo. E também da eólica, que se não me engano tá aqui. Eu não tomei a poção ainda, a Mind Wipe, porque eu não peguei muita BP. Então eu não sei o que eu vou precisar aprender ou o que eu não vou precisar. Então, por enquanto, eu não vou tomar essa poção não, até porque eu tenho um ponto sobrando, como vocês podem ver ali. Tem mais de 1000 pontos de engrama sobrando. A motosserra para fazer é um pouquinho cara, mas como eu tenho uma ali, eu vou continuar reparando e utilizando ela e eu vou mostrar para vocês como está sendo. Aqui no topo da base, o que eu vou fazer? Eu quero colocar a bancada química aqui no futuro, obviamente, porque eu não vou ter matéria para fazer agora.
Vou colocar aqui a grill, para mim conseguir cozinhar carne com eficiência, e também apenas uma geladeira elétrica, tá? Para guardar aí carnes e vegetais. Porque a geladeira de madeira, para fazer carne seca, eu preciso. Eu vou colocar a BP aqui um pouco mais alto, para ficar mais fácil de eu enxergar, quando eu precisar fazer, né? Eu vou fazer aqui mais duas bombas de petróleo, uma turbina eólica, uma geladeira e também a grill. Por que eu vou fazer isso? Aqui na frente da base... Opa, peguei a BP sem querer. Aqui na frente da base nós temos 3 veias de petróleo. Eu já peguei uma bomba de petróleo feita no airdrop. Mesmo assim eu preciso fazer mais duas. Vai faltar o quê? Metal, né? Metal ou eletrônico? A prova de sílica, apesar que eu tenho muito aqui, aparentemente, não é bem assim, tá? Porque ela custa muito para fazer eletrônico, então eu vou ter que farmar muito mais do que eu tenho. E esse metal que eu tenho aqui na base, eu até acho que eu não vou conseguir utilizar ele tanto assim como eu espero. Eu vou fazer aqui algumas coisinhas e já vai acabar. Eu vou ter que urgentemente correr atrás de um silo, porque vai ser complicado sem ele. Bom, por enquanto é esse daqui. Aqui, como vocês podem ver, ó, cadê a bombinha de petróleo? Aqui tem duas, ó, eu peguei duas, eu não peguei uma, eu peguei duas no airdrop, eu pensei que tinha sido apenas uma. Então aqui eu tenho duas bombas de petróleo, como vocês podem ver que eu peguei no airdrop. A motosserra também está aqui em algum local, depois eu mostro para vocês. E vamos lá instalar essa bomba de petróleo para vocês verem como é que ela é e como funciona a questão da extração. Isso aqui, ó, eu quero muito fazer, mas vai ser um pouco complicado no momento. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui apenas o engrama, né, aprendido, depois no futuro eu vou e faço. Eu vou ter que fazer aqui muito mais eletrônico e tem alguns itens que eu não vou nem fazer nessa base básica aqui. Tem alguns itens como fogo industrial, forro industrial e talvez o cofre que eu faça na base definitiva. Então eu não vou gastar material para fazer aqui e depois me mudar, o que provavelmente não vai demorar tanto assim como vocês acham. Vou deixar aqui fazendo um pouquinho de eletrônico enquanto eu vou ali instalar a bomba de petróleo e já volto com vocês. Como eu disse, eu estou caçando muito bicho tech, apesar que eu encontro bem pouco, mas os que eu encontro eu vou lá e mato. Eu não testei ainda se eu consigo cozinhar as engrenagens ou não para fazer metal, tenho que testar isso depois. Mas os bichos tech, quando eu encontro, eu mato, pego um pouquinho de pó de elemento, eletrônico e também gasolina e tudo mais. Vamos lá. É bem aqui, ó, literalmente na frente da base, no pé daquela montanha ali, ó, que tem muito tiracoléu, que eu encontrei os veios de petróleo. E basicamente isso daqui, ó, que são os veios de petróleo. Parece uma pedra de metal que tá vazando o óleo aqui, ó. E é bem simples, basta você tentar colocar aqui, ó, a bomba que ela automaticamente cola no local. E ela faz o trabalho sozinho, basta você ter um pouquinho de paciência que ela vai gerar um pouquinho aí de petróleo. Se eu não me engano, aqui tinha 3 locais para instalar a bomba. Porém, eu acabei de olhar e só tem 2. Então, basicamente, eu gastei material à toa fazendo mais uma bomba de petróleo. Porque só tem 2 bombas aqui, uma próxima da outra. Tem mais alguns veios de petróleo na direita, porém eu não vou instalar lá. Olha só, aqui está marcando 0/50. O que é isso? Isso aqui, basicamente, provavelmente seja a quantidade de bomba que eu posso instalar. Ou não. Ou talvez isso daqui não seja isso, seja a quantidade de pack que a bomba aguente. Eu não sei exatamente como funciona essa bomba de petróleo, porém eu sei que ela tem um limite de armazenamento. Então ela vai ter um limite para armazenar o petróleo e ela não demora muito para produzir, tá? Então vai ser algo que, conforme o tempo vai passando, eu venho aqui, coleto e vou guardando. Não é algo que demore muito, mas que leva um tempinho. Como vocês viram ali, ó, eu vou esperar um tempinho para mim ver qual vai ser a porcentagem que ela vai produzir e tudo mais. Pelo visto, não tem limite para você colocar as bombas de petróleo aqui. E elas trabalham de maneira automática. Por serem feitas de metal, basicamente nada causa dano nela. Se eu não me engano, apenas as tempestades de areia e tudo mais causam um pouquinho de dano nesta bomba aqui, ó. Aqui está mostrando 1/50, porque já começou a produzir petróleo. Então, talvez 1/50 seja aí a quantidade de armazenamento que ela tenha, talvez. Como eu disse para vocês, eu não sei exatamente ainda como funciona a bomba de petróleo, porém, vocês viram aí que ela começa a produzir, não é tão lento, mas a quantidade que ela produz não é muita. É um item que você deixa fazendo aí petróleo e vai coletando com o tempo,
conforme vai passando os dias, como eu disse para você. Vamos fazer aqui agora a turbina eólica para colocar uma aqui no topo da base. Eu já dei uma olhadinha aqui e onde eu moro aqui na base é um local que tem ventos medianos, tá? Então boa parte do tempo ela vai ficar ligada. Aqui na parte superior da base vai ser a área que vai ter mais alteração. Que eu vou colocar a grill, vou colocar a geladeira e no futuro colocar também aqui a mesa química, né? A bancária química. A grill, eu acho que ela é um pouco grande. Eu quero colocar ela aqui, ó, só que eu acho que vai atrapalhar a passagem, tá? Vamos ver se eu consigo encaixar ela aqui. Encaixar até consigo, mas olha só. Vai atrapalhar 100% aqui a passagem. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que quebrar aqui onde está a forja, provavelmente, e colocar. Se eu colocar aqui, ó, mesmo que fique em cima da cama, vai ficar bugado para me passar aqui, ó, porque é muito grande. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou quebrar ali aquela forja, quebrar a geladeira antiga e colocar aqui as novas. E pronto. A geladeira de madeira eu ainda preciso ter, porque eu preciso fazer carne seca, então eu não posso quebrar a geladeira de madeira todas elas ainda. Eu vou colocar a eólica bem aqui, ó. Eu acho que não vai atrapalhar muito não aqui a moldura de alçapão que eu tenho para me subir aqui. E se atrapalhar também, só basta eu virar ela de lado. Vamos tentar aqui. Vai atrapalhar, então eu vou colocar ela aqui, ó, e vou virar ela. É até bom que fique um pouquinho bonito esteticamente. Aí eu vou virar ela para lá. Assim, ó. Essa turbina eólica é algo que eu estou fazendo testes ainda para me confirmar o funcionamento dela, tá? Mas, aqui na base, é um local que não tem ventos tão fracos assim. A turbina eólica, ela começa a produzir aí quando tem mais ou menos 18%, 20% de ventos, tá? Para você ver os ventos que tem aqui na sua base, basta abrir o inventário que vai mostrar como funciona. Essa aqui, no caso, está desligada porque não está mostrando ali o símbolozinho amarelo na turbina. Vamos ver como é que eu coloco os fios aqui, ó, para ficar... Para cá não. Para ficar menos feio aqui na base. Aqui dá para colocar, ó. Colocar o fio e também colocar a caixinha de energia. O fio, ele fica amarelo quando tem energia. Então, como vocês podem ver, nós não temos energia ainda aqui sendo produzida. Provavelmente é por conta do horário do dia aqui, que não produziu ainda energia. Eu vou colocar apenas uma turbina eólica, porque é mais que suficiente, tá? Apenas uma, até porque aqui na minha base vai ter no máximo uma geladeira e uma bancária química. No máximo, no máximo. Mais que isso, eu não vou colocar por enquanto. Até porque, como vocês viram, eu gastei praticamente todo o metal que eu demorei alguns dias para farmar em poucos instantes. Então vou ter que esperar mais um tempinho para farmar mais metal e começar a fazer mais alguns itens tecnológicos. E até porque também, como eu disse para vocês, eu pretendo me mudar em algum momento. Então eu não vou ficar por aqui muito tempo não. Vai demorar mais alguns dias ainda, mas eu tenho que farmar muita mais coisas para fazer a nova base e a bancária química é necessário para fazer isso, porque ficar fazendo aí ágil de maneira no pilão, né? Não dá muito certo não. Olha só os ventos. Realmente os ventos estão baixos ainda, então não é tempo de começar a produzir energia, por enquanto. Inclusive, eu estou com o tilacoléu aqui, ó, preso para mim domesticar ele, para começar a fazer reprodução. Eu vou ter que fazer a mesma coisa com outras criaturas também, mas por enquanto eu vou ter que fazer com o tilacoléu. Esse tilacoléu é um macho nível 60 que eu acabei encontrando. Eu não domestiquei ele ainda porque eu tenho muito por carne Prime, então vou ter que utilizar ali a grill para cozinhar. Inclusive vou testar isso com vocês agora, o processo de produção ali na grill. E eu pretendo encontrar um tilacolé um pouco mais forte. Caso eu não encontre, vai ter que ser esse daí mesmo, infelizmente. Bom, os ventos vai demorar um pouquinho ainda para ficar um pouco mais forte. Quando ficar forte eu volto para mostrar para vocês. Porém, vamos testar como funciona a grill. A grill, ela consegue cozinhar carnes rapidamente. Inclusive, uma gasolina que você coloca na grill dura muito tempo. Basicamente, você consegue cozinhar carne aí, umas 2 geladeiras de carne, fácil, fácil, com apenas 1 ou 2 gasolinas. Vamos pegar aqui um pouquinho de Prime e tentar cozinhar na grill para vocês verem como funciona. E também o petróleo, a produção, como é que tá ali. Olha só, antes de farmar a carne, pelo visto, já começou a produzir energia, ó. Símbolozinho amarelo na torre, o fio também está amarelo e finalmente começou a produzir aqui energia. Como eu disse para vocês, depende da porcentagem do vento para gerar energia. Normalmente é com 18 ou 20% que começa a gerar energia. Olha só ali o vento, como vocês podem ver no meu inventário. Também nós temos algumas horas do dia aí, o vento fica bem fraco, das 11 da manhã às 3 da tarde, então aí a produção cai muito. Às vezes, a turbina eólica aqui, ela consegue armazenar um pouco de energia, mas rapidamente acaba, dependendo da quantidade de itens elétricos que tem ligado na turbina. Mas como é apenas uma geladeira, provavelmente a energia que ela consiga armazenar vai dar tranquilo para manter a geladeira ligada. Não vai estragar nada, né?
cenoura, carne e tudo mais. Inclusive, o sal não é possível colocar na geladeira aqui elétrica, tá? O sal é apenas possível colocar na geladeira de madeira. Mas tá tranquilo. Enfim, vamos testar aqui agora a grill. Vou farmar ali rapidinho um pouquinho de carne para vocês verem como funciona aqui a grill. E também eu quero mostrar para vocês como é que está sendo o farm atual de pérola de cera que eu estou fazendo juntamente com o Tilacoléu. O Tilacoléu é apenas para proteção, tá? Aqui em cima eu nem comecei mais a produzir itens nos mortais, tá? Nos pilões. Eu vou fazer mesmo quando eu voltar a ter uma bancada química. E basicamente o farm está sendo assim, ó. Eu venho aqui com o Tilacoléu, pego o chicote, que é um pouco mais tranquilo aqui, né? E venho aqui farmando, ó. O Tilacoléu é bem seguro farmar com ele. Felizmente você consegue pegar itens aqui estando montado no Tilacoléu. E com o chicote, que você consegue farmar em área, é mais tranquilo. Infelizmente eu não achei um local ainda que tenha muita pérola de sílica, então o que eu estou fazendo? Eu estou caminhando aqui nesse local que tem várias pocinhas de água, porque eu consegui encontrar pérola de sílica nele, e vou farmando aqui aos poucos, utilizando o chicote. O Tilacoléu sempre fica no neutro e me seguindo, porque sempre tem microraptor, então isso é muito chato. Infelizmente, como vocês podem ver aí com o chicote, eu não consigo lutar com o Tilacoléu, mas facilmente eu consigo tirar da mão, brigar e depois voltar para farmar. Então é assim que eu estou farmando aqui a minha pérola de sílica. Eu estou farmando aqui um pouquinho de Prime para eu conseguir testar para vocês a grill como funciona. E olha só, vamos ver como é que está aqui a situação da bomba de óleo. Produziu aqui 19 já, como vocês podem ver. Não é pouco, tá? E até agora eu não consigo compreender exatamente o que significa isso aqui, ó. Que no caso é o 0/50. Em uma bomba marca 1 e outra bomba marca 0. Não entendi ainda como funciona, mas enfim. A produção é lenta, mas eficaz. Como eu disse para vocês, aqui na minha direita tem mais alguns veios de petróleo, mas eu não quero colocar muitas bombas espalhadas, eu quero colocar todas elas juntas, porque aí eu venho e farmo apenas em uma única vez. A questão mesmo é que realmente para ficar se locomovendo, para pegar petróleo não vale muito a pena, deixa o tempo aí agir e você vai coletando com o tempo. Eu acabei matando uma recentemente e descobri que ela dropa muita seda, tá? Nossa, ela não morreu de sangramento, deve ter havido um pouco alto. Mas é bom que o Tilacoléu é literalmente um gato gigante, um felino. E você consegue caçar com o Tilacoléu assim, ó, saltando e mordendo. Eu já fiz isso muitas vezes, tá? É por isso que eu sei que funciona. Filmando provavelmente vai ser a primeira vez, calma aí. Tá vendo? Cara, o Tilacoléu nada consegue fugir do Tilacoléu. Olha, mais o Raptotec. Petróleo, eletrônico. É muito bom isso. Raramente eu encontro criatura tech, mas quando eu encontro, eu mato. Vocês podem ver aí, ó, dá um pouquinho de eletrônico, dá um pouquinho de petróleo também. Não é muito, mas é uma quantia que você vai acumulando aos poucos. E vamos lá agora testar aqui a grill para vocês verem como é. Já fizemos praticamente tudo que eu queria fazer hoje aqui de questões eletrônicas. Fiz a grill, fiz a geladeira, também fiz aqui a turbina eólica. O petróleo já está farmando. Como eu disse para vocês, eu não tinha feito isso antes, porque é itens que gastam muito metal. E o metal que eu tenho aqui na base já foi todo, tá? Praticamente todo. Vou pegar um pouco de gasolina aqui, né? Inclusive, vou ter que começar a fazer mais gasolina. E guardar petróleo também, porque petróleo vai tudo. Petróleo vai para fazer cofre, para fazer aí gasolina e outras coisas também. Vamos ver quantas carnes é cozidas por vez, porque eu realmente não me lembro. Se eu não me engano, são 16 ou 22, algo do tipo. Vamos ver aqui. Leva um tempinho para cozinhar, mesmo que é mais rápido que a fogueira, leva um tempinho. A questão mesmo é que a grill, ela produz várias coisas de uma única vez. Olha só. 24 itens de uma vez, pelo visto. Produziu a carne e a prime ao mesmo tempo. Então a produção é muito boa. Isso aí vai ajudar bastante para mim domesticar criaturas como Tilacoléu, que vai muita carne cozida, ou para cozinhar carne, para eu mesmo me alimentar, ou até mesmo para fazer carne seca. O gerador aqui, como vocês podem ver, está ainda produzindo, bastante até. E é como eu disse, eu tenho apenas uma única geladeira ligada aqui. Então mesmo que chegue aí às 11 horas ou às 3 horas da tarde, que é o período de tempo que o vento é menos, a energia que ele consegue acumular vai manter essa geladeira aí ligada. É apenas uma geladeira. Eu até estava pensando em fazer um gerador normal e ligar nesse gerador aqui. Mas como eu estou utilizando apenas uma geladeira, eu não vou fazer isso não. Porque sim, é possível ligar aqui um gerador elétrico na turbina. Porque assim, quando um faltar energia, o outro vai sustentar. E agora, vou esperar passar um tempinho aqui, cozinhar algumas carnes e volto com vocês para testar aí
a motosserra para vocês verem como é para reparar e para utilizar também. É um item excelente que basicamente substitui alguns farmadores que nós temos aí, que no caso é o dragão espinhudo. E olha só, vamos testar aqui agora a motosserra para vocês verem como funciona e até mesmo a reparação dela. Eu já utilizei ela um pouquinho aqui, eu utilizei ela em offline para me farmar um pouquinho de madeira e testar para vocês. Para reparar ela, você pode reparar aqui no Fabricator, como vocês podem ver aqui, ó. O ideal é sempre reparar o item quando está basicamente na metade ou com 1/3 já de desgaste, porque assim vai ser um pouco mais barato, tá? A motosserra, como vocês podem ver aqui, ó, ela mostra quantos por cento ela está carregado e quantas gasolinas você tem a mais. No caso, eu tenho 30 gasolinas ali a mais e ela está um pouquinho carregada ainda, porque eu já estava utilizando ela, como eu disse para vocês. A motosserra, ela substitui alguns farmadores, que no caso é o dragão espinhudo. O meu é muito fraco, ele é nível baixo, tá? Mas a motosserra aqui, ó, como vocês podem ver, o farm dela é insano, insano. Essa motosserra, obviamente, ela não é normal. Ela é uma motosserra de airdrop, como vocês podem ver ali, e ela tem uma porcentagem a mais de dano. Então, quanto maior o dano, maior o farm. Essa aqui, por exemplo, ela é 134, se não me engano, de dano, né? O que acontece? Esses itens aqui, que são itens um pouco mais fortes, como vocês podem ver, o farm é muito discrepante, cara, é muito. O meu dragão espinhudo, ele farma no máximo 150 madeiras em algumas árvores. Como vocês sabem, as árvores, nem todas elas dropam a mesma quantia, então é um pouco diferente de árvore para árvore. Até mesmo eu farmando com a motosserra aqui, vocês conseguem ver que tem diferença. Mas, basicamente, a motosserra aqui acabou substituindo o meu farmador, que no caso é o dragão espinhudo. Basta eu reparar ela, a gasolina eu tenho, e para reparar ela os materiais eu tenho. Então, quando chega mais ou menos na metade, eu vou lá e reparo. Finalmente, colocamos o pé aqui na era tecnológica, e aqui agora é só progresso. O que me resta é conseguir mais alguns materiais, principalmente eletrônico e polímero, que é um pouquinho chato. Como eu disse, eu vou fazer polímero industrial, porém eu não vou utilizar aí para fazer itens básicos. Então, esse cara, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.